Capítulo 549, O Começo e o Fim. Autor, Caleb Piccoli Camargo. A luta durou 3 anos inteiros. Deil e Seiriu lutaram juntos pela primeira vez. O segundo ser teria morrido quando Seiriu e Deil se juntaram, mas o primeiro ser sempre intervia quando golpes mortais se aproximavam dele. Em um dado instante, quando Deil e Seiriu usaram golpes ao custo de uma parte de suas vitalidades, o primeiro ser interferiu de forma ofensiva, de tal forma que o golpe facilmente destruiria algumas galáxias no caminho. Seiriu, percebendo que nenhum deles poderia sair vivo, se colocou em frente ao golpe para aparar todo o dano do primeiro ser. Deil, viva, Seiriu disse, e então queimou quase toda a sua vitalidade para criar um imenso pilar de energia Yang que rivalizou com o golpe do inimigo. Berrou Deil. O impacto do golpe destruiu uma imensa parte do reino mortal, de tal forma que até hoje é dito que após tal batalha, 1/5 de todo o reino mortal desapareceu. Deil não teve tempo de reagir, por estar perto da explosão, ele foi atingido com uma boa dose de puro poder. Tal ataque lhe custou muito e o deixou com sua vida por um fio, afinal, esta foi a razão dele ter morrido tão novo. Ele precisou gastar sua vitalidade para resistir ao ataque, mas se não fosse Seiriu, ambos teriam morrido na hora. Após isto, a jovem que tinha a energia dourada naquela época, em face de sua iminente morte, após ver Seiriu morrer, sacrificou sua vida para destruir 1/3 parte de todo o exército do fim. A energia foi dispersa e começou a buscar por um novo portador. Em face disto, os 3 seres recuaram. Deil, com graves ferimentos, foi em direção a Seiriu que flutuava no espaço profundo. Ele obviamente não tinha salvação, afinal, em seu peito havia um imenso buraco, suas pernas foram levadas, seus braços destroçados, seus olhos derretidos e toda a sua pele queimada. Mesmo os dragões tendo resistência ao calor, este foi tão grande que o destruiu completamente. Deil segurou o jovem deus dragão em seus braços e pôde ouvir as últimas palavras de Seiriu. Vak. Você é bom, e nesse instante, Seiriu morreu. O evento criou uma ondulação imensa e foi extremamente poderosa. O que restou do exército dos defensores do reino mortal, foi capaz de ver quando uma imensa onda de energia Yang foi dispersa do corpo de Seiriu. Contudo, apenas os poderosos sentiram que misturado à onda, haviam fragmentos do cristal mágico de Seiriu. Em seus últimos suspiros, temendo que sua dimensão espiritual e tesouros fossem levados pelos seus aliados, os quais podiam ser facilmente tentados por dinheiro, ele criou a formação com energia Yang e energia antiga. Não demorou para que alguns poderosos fossem até Deil e exigissem o corpo de Seiriu. A desculpa foi que Deil era o deus demônio e eles queriam enterrar o jovem deus dragão, mas sendo quem era, Deil não era idiota e percebeu a ganância nos corações dos presentes. Sabendo que ele não seria capaz de lutar de igual para igual com um punhado de cultivadores no pináculo do cultivo, já que seus ferimentos eram graves demais, ele destruiu o corpo de Seiriu usando todas as suas forças e queimou parte de sua vitalidade para ser jogado em um lugar aleatório do reino mortal, no qual ele escondeu-se, próximo a uma pequena singularidade dentro do reino mortal. Para sua surpresa, devido à recente criação da formação, a presença do fragmento do cristal mágico de Seiriu dentro da singularidade não foi sentida por Deil, do contrário, ele não teria partido alguns milhares de anos após recuperar-se dos ferimentos mais graves. Infelizmente, sabendo de sua iminente morte, por ter queimado muito de sua vitalidade, Deil passou seus últimos anos perseguindo os fragmentos do cristal mágico de seu antigo amigo.
Ele em alguns momentos pensou em invadir o reino dragão e o destruir, mas duas coisas o impediram. Seiriu havia dado sua vida pela dele, e suas últimas palavras, mesmo que direcionadas para o mal em pessoa, surtiram um certo efeito. O outro e mais importante, era que seus ferimentos tiraram quase 40% de sua força total e ele não seria capaz de lutar contra o reino dragão que mesmo sem Seiriu e após as perdas na guerra, ainda tinha quase 20 cultivadores no pináculo do cultivo. De qualquer forma, os milhões de anos fizeram o seu trabalho e passaram como sempre foi. Até que há 30.000 anos atrás, estando em seus momentos finais, Deiu acidentalmente descobriu um dos fragmentos de Seiriu, escondido em uma outra galáxia. Ele podia sentir claramente a presença de Seiriu dentro da singularidade, mas sua força era pífia para poder atacar as defesas da formação, sendo assim, ele decidiu a corromper. Sabendo que lhe restavam apenas 2.000 anos de vida, ele usou 1.000 deles para usar o pedaço de carne que havia pego de Seiriu em sua batalha de muitos anos e o seu nervo espiritual que ele havia retirado do corpo do deus dragão antes de destruir o cadáver. Com isso, ele conseguiu minar a formação, conseguindo reescrever algumas linhas da formação para que quando alguém atingisse um ponto específico fosse levado para a sala onde lutaria contra os 1.000 competidores. Deiu era um gênio, ninguém podia negar isto. Ele destilou a sabedoria de Seiriu e retirou sua presença daquele pedaço de carne e nervo espiritual. Deiu conseguiu destruir grande parte da formação com isso, de forma que inutilizou as tais heranças e corrompeu tudo que Seiriu havia planejado. O começo da formação foi feita pelo deus dragão, mas o final foi escrito pelo deus demônio. Sabendo que Seiriu provavelmente encontraria alguém para receber seus tesouros, ele imaginou como deveria ser tal competidor. Por isso, alterou as fases do teste e fez um onde a sabedoria fosse tão grande que somente aquele que tivesse Seiriu consigo pudesse passar. Imaginando isso, ele acreditou que quando tal pessoa atingisse o patamar onde ele foi posto, com um golpe pesado o suficiente em sua mente ele seria capaz de tomar posse deste corpo, assumir de forma forçosa a herança de Seiriu e controlar para pegar os fragmentos de cristal mágico, tendo força suficiente para recuperar seus poderes. Ele não contava com a presença da energia dourada, do contrário seu plano teria sido perfeito. Ele planejou tudo, para que em meio ao caos mental o oponente ficasse frágil e vulnerável. Então, quando terminou todo o seu serviço, ele procurou um lugar onde a presença de Seiriu fosse a maior possível em toda a formação. Ele viu que no ponto mais ao norte da estrela de 7 pontas, havia um pequeno planeta, no qual não havia muita coisa e as forças do local eram pífias diante do deus demônio. Contudo, em meio a uma densa floresta, cheia de feras mágicas pulgaruças, havia um buraco no solo e ali dentro emanava a presença de Seiriu, fraca, mas firme. A terra do continente Zal, ou melhor, a floresta do clã Eli, era o ponto mais ao norte de toda a formação. Deiu se jogou na direção daquele planeta e começou a tentar possuir alguém para que pudesse tomar um corpo e ir até lá para roubar a herança de Seiriu. Esse era o seu plano B se o primeiro não funcionasse, já que havia a possibilidade de quem chegasse até o final de seu teste não fosse a pessoa certa. Para sua surpresa, quando enfim ele morreu e ia jogar sua alma neste planeta, a personificação da energia infundiu-se com sua alma. Até hoje ele não sabe o porquê, mas o que ele se lembra até hoje é de ter visto um brilho dourado em sua direção e então ele morreu. Ignorando o acontecido, ele disparou para o planeta e a cada pessoa que ele tentava possuir, suas memórias eram perdidas pouco a pouco. De tal forma que quando estava dentro de Li Shang, suas memórias eram fracas demais para notar que ele havia entrado dentro da caverna onde Seiriu estava.
Para Dei o que havia ali era provavelmente o maior dos fragmentos, mas ele não sabia que misturado a energia e fragmentos, Seiryu conseguiu fugir com um pequeno fio de sua essência de vida, ou melhor, espírito.